O Caetano que está aqui do meu lado e tudo mais. Vamos lá, Calçari, vamos... Bom, imaginava que fosse um pacote, mas aí tem um outro lado também, né? Pacote, digo, saída de todos. Embora não vejo, no caso do Rodrigo, vejo que ele teve muitas dificuldades para trabalhar, para implementar o trabalho. E ele não estava dentro de campo. Então é preciso ir nesse sentido da análise. E é preciso ter alguém para ir atrás do treinador, né, gente? Precisa de alguém para trabalhar, para ir buscar, para conversar, tal. Isso não é a diretoria que faz, o presidente. São as pessoas da comissão técnica, né? Que tentam organizar a seleção brasileira, que o Rodrigo Caetano, o Cícero Souza, né? São profissionais que têm experiência na área, eles precisam ter liberdade para trabalhar e poder executar aquilo, toda a capacidade que eles têm de organizar um clube de futebol, no caso, a seleção brasileira, que é uma outra pegada, porque você, teoricamente, é de todos os brasileiros. Tem gente que, alguns até não torcem mais, mas é aquilo que se esperava, não tem surpresa, vai atrás de um treinador e é preciso fazer um trabalho criterioso, porque não dá para ficar só testando e consultando pessoas. E tal nome, como é que foi a reação do público? Porque hoje em dia, muito do futebol no Brasil é administrado a partir de redes sociais, né? Então você vê qual foi a reação para determinado nome e age. Sim. A CBF não pode trabalhar assim. Eu acho que o Jorge Jesus, eu vejo um nome que está mais, em tese, está mais próximo. Tem um contrato, mas todo contrato tem uma porta de saída. É só abrir a porta, que tiver multa, pagar a multa e trazer o homem. Se for o caso, porque é preciso começar a trabalhar logo. Não dá para falar, olha, em setembro. Não tem essa conversa de setembro. Tem que ser, se possível, imediatamente. Primeiro que assim, não fazia sentido você demitir o Rodrigo Caetano, porque ele chega depois até do Dorival. Né? Eles até trabalharam juntos durante a carreira em clubes do futebol brasileiro, mas isso foi uma escolha pré-Rodrigo Caetano. E ele precisa ter essa liberdade para trabalhar. Né? Essa direção precisa ter, né, essa liberdade para trabalhar. Acho que é um pronunciamento que retrata muito o que é a gestão hoje da CBF. Autoritário, não abriu para perguntas, não quis nenhum tipo de questionamento, quando o Edinaldo é o responsável por tudo que está acontecendo com a CBF e com a seleção brasileira. Ele foi o cara que escolheu o Dorival Júnior. Falar sobre o Dorival Júnior é uma demissão, para mim, injusta, de um trabalho muito ruim. Não teve o encaixe. Eu acho que ele é um treinador que fica muito aberto e vai ter muita vaga em clubes, mas para o desafio de seleção brasileira ele acabou falhando. E sentiu muito a pressão, o baque, mostrou problemas e limitações de leitura de jogo. E o Brasil, pensando em ser protagonista de novo, respeitando as 5 estrelas, precisa buscar um treinador competente, como eu falei. E, repito, para mim é hora de um técnico estrangeiro, cascudo, que conheça o futebol brasileiro, que seja vitorioso, que consiga fazer uma gestão boa de elenco, sem priorizar alguns jogadores, algumas estrelas. Se for necessário tirar, bota no banco. E que tenha conteúdo tático para formar uma seleção. Porque ele vai chegar sem legado. Ele vai chegar sem uma base. Talvez uma base só de nomes, que não tem muito como fugir. Mas ele vai precisar moldar uma engrenagem competitiva e organizada. Ainda tem tempo para chegar em uma Copa do Mundo, né, com um nível um pouco mais forte. Mas agora chegou a hora de pensar futebol de uma maneira profissional. Que a corda está no pescoço, precisa urgentemente de um treinador e precisa urgentemente de um processo de trabalho, de um planejamento, de algo organizado, que até agora não aconteceu. Foram 3 anos de um ciclo de Copa do Mundo jogados no lixo. Se você olhar os campeões mundiais, observar, tem Uruguai, Brasil, Argentina, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, não sei se faltou algum. França. Todos eles, em relação à seleção brasileira, a Inglaterra não. Quase todos, menos a Inglaterra. Estão na frente do Brasil no processo da Copa do Mundo. A Inglaterra teve a estreia. Thomas Tuchel. Agora, então também é um trabalho olhando para o Mundial. Mas assim, os outros estão na frente. Até a Holanda, que enfrentou a Espanha, está na frente. É a Dinamarca. Então, assim, são trabalhos que, veja como o Brasil está atrasado nisso.
Copa do Mundo, você tem que ser o melhor daquele mês, mas tem que trabalhar bem até chegar aquele mês. E nós não trabalhamos, perdemos muito tempo. Dá para recuperar? Dá. É possível. Com os jogadores que o Brasil tem? Sim. Agora, o que nós precisamos é de um treinador que dê sentido ao talento coletivo. E isso o Brasil não conseguiu fazer. Assim, tem um momento do Dorival que me impressionou muito. Foi Supercopa, Botafogo e Flamengo. O jogo teve que começar um pouquinho mais tarde por causa da chuva. E a Rede Globo na transmissão, lá com o Luiz Roberto, acho que estava o Júnior Luiz Roberto, acho que o Roger Flores. Pô, você precisa... Como é que você segura o teu horário, a tua transmissão? Pô, Dorival, o treinador da seleção, trair. Veio o Dorival. Dorival ficou uns 15 minutos conversando com eles. Cara, eu senti Dorival muito pequeno, assim, E aí para mim, a imagem que eu tenho é a seleção ficou muito grande para ele. Naquela entrevista, nossa, tá acanhado, tá pequeno, tá, a confiança dele era da boca para fora. E que é um treinador que já provou em clube, que é competente. Mas na seleção brasileira não deu liga. Vamos voltar à CBF com mais informações do nosso repórter Cícero Melo. Cícero, mais uma vez a bola é sua. Pois não, Felipe, estamos voltando ao vivo aqui da sede da CBF, porque temos uma informação nova e importante. Como o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, fez um rápido pronunciamento e só destacou a saída do Dorival Júnior, agora nós apuramos aqui dentro, com as nossas fontes e tudo mais, não foi toda demitida a comissão técnica da seleção brasileira. Só a equipe diretamente ligada ao Dorival Júnior. Rodrigo Caetano, que estava presente, mas não se pronunciou aqui no pronunciamento do presidente da CBF, vai continuar sendo o diretor de seleções. E só mais um membro da antiga comissão técnica vai permanecer além do Rodrigo Caetano, o Juan, ex-zagueiro da seleção, ex-zagueiro do Flamengo. Ele vai continuar como um dos auxiliares técnicos da nova comissão técnica que vai ser formada a partir da contratação do novo treinador. Resta só saber agora se o Rodrigo Caetano vai participar da escolha do novo treinador, tudo indica que pode ser o Jorge Jesus, ou se a escolha é totalmente pessoal e individual do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Mas a notícia de agora é essa: Dorival Júnior foi demitido junto com seus auxiliares diretos, seu filho e todos os outros demais membros da comissão técnica, com exceção do Rodrigo Caetano, que continua como diretor de seleções, e Juan, que vai continuar com o cargo de auxiliar técnico na nova comissão técnica que vai ser formada a partir de agora. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado pela informação. A gente ficou com essa sensação ali pela questão do pronunciamento, né? O presidente da CBF cita ali o Rodrigo Caetano, mas não ficava claro quem realmente sairia, quem ficaria na seleção brasileira. Dona, assim, só para pegar a questão do Dorival, que eu acho que é importante, porque agora me parece o Dorival vai ficar livre no mercado. Me parece claramente que ele vai ser aquela sombra, qualquer técnico cair no brasileiro, na lista, quando sai a lista, Dorival, mesmo que não seja. E vocês dois já ressaltaram um bom trabalho que ele fez em clubes, é um cara que realmente tem respeito como um dos técnicos relevantes do futebol brasileiro. Ele ser bem sucedido nos últimos anos com Flamengo, com São Paulo, com títulos falando, mostra que hoje em dia realmente é muito difícil achar um técnico brasileiro para a seleção. Óbvio, tem outros que talvez estejam acima. A gente falou do Felipe Luiz surgindo, tem outros grandes treinadores. Mas ele estava numa prateleira alta entre os nacionais. O que ele não dar certo mostra sobre a classe de técnicos brasileiros? Eu acho que tem uma renovação acontecendo. Primeiro que o Dorival já mostrou competência em outros momentos da carreira em clube. No São Paulo, quando foi campeão, no Flamengo, quando conseguiu, e foi o único técnico que conseguiu juntar ali Gabigol e Pedro, conseguiu extrair muito do Everton Ribeiro, também modificando um pouco o posicionamento do Everton Ribeiro. Então, assim, ele já mostrou que é um técnico competente, só que eu acho que ele é um técnico competente para o contexto de clube. Quando você tem um dia a dia ali, uma questão no trabalho, em algumas declarações do Dorival, faltava às vezes uma agilidade maior que a necessária para você tomar decisão numa seleção. Um cuidado muito grande, por exemplo, com o Endrick. Uma fala que um erro pode ser fatal é mais uma fala de um técnico que tem que trabalhar, às vezes, a pressão do torcedor que tem expectativa com o jovem jogador que está surgindo. Só para dar um exemplo. Então, assim, eu acho que ele vai voltar grande para o mercado brasileiro. Acho que
primeiro treinador que cair, e olha, não duvide que pode cair já na primeira rodada, né? A gente não sabe como é que é o futebol brasileiro. Até facilita, não é? Já até facilita, né? Tem clube que até se movimenta para tentar aproveitar uma oportunidade. Talvez, pelo desgaste que ele viveu, ele também queira ficar um pouco com a família, enfim. Sobre a situação dos técnicos brasileiros, eu acho que existem técnicos competentes, sim, mas eu acho que hoje tem uma diferença, sim, do técnico brasileiro para técnicos europeus. A unanimidade? Não. Mas eu acho que a seleção brasileira precisa descer do salto